Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre cooperativismo. No primeiro bloco eu converso com a Socorro Ribeiro, ela que é gerente de cooperativismo e organização social da Ceater. No segundo bloco a gente vai bater um papo com Clésio Fonseca, ele que é educador especialista em cooperativismo e trouxe do Pará algumas boas experiências de uma central de cooperativas lá no estado do Pará. Boa noite, seja bem-vinda ao Ideias da Aldeia, Socorro. Boa noite, Diogo. Eu gostaria de dar uma boa noite a todas as pessoas do interior desse estado, porque eu sou uma pessoa que viaja muito no estado, então conheço todos os municípios, né, os 22 municípios. Já tive a oportunidade de trabalhar o cooperativismo, o associativismo nesse estado todo. Tenho bastante amigos nessa área do associativismo, nessas pessoas que acreditam, né, nessa ideia da cooperação para vencer o desafio da globalização que está aí posta para nós. Aliás, esse até, eu acho que é um dos órgãos que mais tem chegada, né, junto com a Secretaria de Educação, em todos os municípios, né? Inclusive, ela representa outros órgãos do governo também em todos os municípios. Nós temos uma capilaridade muito grande, né? No estado, a gente tem escritório nos 22 municípios desse estado. E a gente sempre diz que aonde anda o técnico da Emater, às vezes só anda o pessoal da SUCAM, que a gente compara assim que anda bastante junto nessa floresta, né, nesse estado, assim, palmo a palmo, com todas as dificuldades que se tem, a gente tem sempre um extensionista da Ceater lá falando da nossa proposta de extensão, falando com os agricultores, discutindo essa questão da organização social, junto com o movimento social. Olha, Socorro, você falou em extensão, quando a gente fala, a gente conhece as coisas pelas siglas, né? A CEATER. A CEATER é a Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal. E tem um trabalho muito focado nessa questão da organização social, inclusive a sua gerência, a gerência de cooperativismo e organização social. Como é que no interior do estado, principalmente, as pessoas recebem essa ideia de ter que se unir para conseguir vencer algumas dificuldades? Anteriormente, assim, do governo Jorge Viana, teve muito assim a corrida das organizações pela questão do crédito, né? As pessoas, para acessar o crédito no banco, eles eram obrigados a estar dentro de uma associação de produtores. Isso era uma forma de fortalecer as organizações sociais. Deu assim uma certa parada, porque as pessoas que queriam só o crédito entravam nas organizações, mas depois não queriam fazer um trabalho comunitário, solidário, de cooperação, de preocupação com o outro, com o semelhante, de preocupação com as questões das comunidades, né? Então houve assim, um certo esvaziamento das organizações. Mas de um tempo, quando o crédito saiu, né, no governo Lula, ele colocou assim, todo mundo pode acessar o crédito independente de estar dentro de uma organização. Isso tem fortalecido, era um paradigma que a gente achava que ia, né, ter um desfortalecimento, talvez das organizações, as organizações fossem se acabar por conta disso, mas não, a gente está vendo que elas estão se revitalizando e guiando-se assim a um nível realmente comunitário, né, teve a associação que depois que se desvinculou o crédito, eles conseguiram fazer a sua sede, que há 4 anos eles não tinham feito, arborizar a associação, buscar curso para as mulheres, que nada disso eles faziam. Corriam atrás do crédito, da questão da inadimplência, mas esqueciam o comunitário. E hoje está sendo mais forte nas associações. E essa história de cooperativismo? No Acre, em vários municípios você tem cooperativas, principalmente cooperativas no sentido de produção, porque o cooperativismo ele tem vários ramos, né? Cooperativismo de trabalho, de crédito, inclusive. E com relação a essa coisa do cooperativismo de produção, isso é muito forte também nos municípios? De certa forma é forte o cooperativismo de produção, né? Porque a gente pensa assim, as cooperativas de produção, elas têm alguns problemas, né? Elas têm problema na gestão, ela tem problema na questão de informação com o associado, fazer um elo de ligação mais forte junto às bases, essa questão aí tem, mas eles estão aí, né, com toda a problemática de intrafegabilidade de estrada para mas eles têm uma coisa muito boa, né, porque ele regula o mercado.
a gente diz assim, ruim com as cooperativas, pior sem elas, né? Porque em Cruzeiro do Sul, a Casa Verde ela consegue regular um pouco o preço da farinha, né? Não deixando que os atravessadores... A Casa Verde é uma cooperativa... É uma cooperativa que tem o foco do produto mais na farinha, em Cruzeiro do Sul, né? De certa forma, eles conseguem regular o preço, né? Porque senão, se não existisse eles, talvez o atravessador colocasse o preço que quisesse, né? Como tem a cooperativa, eles conseguem fazer isso mais forte lá dentro. Como que consegue se regular o preço? Por exemplo, nesse exemplo da Casa Verde, a Casa Verde é a maior produtora de farinha de Cruzeiro do Sul? Não, a Casa Verde, Cruzeiro do Sul, os produtores são os maiores produtores de farinha do estado, né? A Casa Verde, ela talvez não abranja muito isso, né? Mas quando ela paga um preço, né, para o produtor, né, ele obriga o atravessador a acompanhar pelo menos aquele preço, né? Talvez não exista assim, uma relação muito assim do pertencimento desse associado, a gente não está dizendo isso, né, que o associado tem aquilo como um empreendimento seu, de pertencer, de fazer parte da cooperativa. O sentimento de cooperado não existe, mas ele acaba funcionando para o mercado. Exatamente, mas ele acaba funcionando para o mercado, porque se ele não tiver, não tem quem pague um pouquinho a mais, então o atravessador paga um pouquinho a menos, né, para o produtor. Então, isso tem ajudado, né? Então a gente pode dizer que a existência das cooperativas tem um peso na economia do nosso estado. Com certeza. O outro exemplo é a Cooperacre, né, que trabalha com os produtos extrativistas. Você vê que por ela não ficar... O que existia antes com a questão da castanha? Os atravessadores, eles se organizavam de forma para regular um preço. Colocavam um preço, por exemplo, de 5, 6 reais a lata e pronto, era aquele. Né? Como a cooperativa ela não faz esse papel, porque não é o papel dela, né? O papel dela é valorização do seu cooperado, valorização do produto desse cooperado, então é totalmente o contrário. A castanha tem chegado a 22, 23, 24, 25 reais, né? Porque aí o atravessador ele tem que acompanhar, né, o preço estabelecido pela cooperativa. Estabelecido pela cooperativa pela dinâmica do próprio mercado, né? Porque tira mais um pouco a questão dos cartéis nesse sentido da comercialização desses produtos. Socorro, e a gente está falando de preço de mercado, e quando a gente está falando de produto, a gente não tem como esquecer a questão da qualidade. O trabalho das cooperativas também interfere na qualidade do produto que vai para o mercado? O grande desafio é esse, né, do cooperativismo de produção no estado, é fazer a questão da profissionalização das cooperativas, né? Não dá para trabalhar como amador, né? Então todas as cooperativas eles estão buscando, né, na troca de experiência, o nosso encontro é esse, o forte, né, da questão da profissionalização das cooperativas para se trabalhar a qualidade do produto, a cadeia produtiva e todos os outros, questão de mercado, preço, tudo isso. Aí você tem que profissionalizar, não dá para trabalhar com amador, né, para estar junto, sendo competitivo no mercado. E Socorro, o que faz uma cooperativa hoje? O que faz com que uma cooperativa, nos dias de hoje, ela esteja dentro dos padrões da modernidade para poder funcionar e competir de igual para igual com empresas privadas nesse mercado? Nesse mercado, assim, é meio que complicado essa questão. A gente tem tentado colocar um novo foco, né, nisso, né? Para nós não é tão importante o produto como o homem que vende esse produto, né? Então não é só chegar no mercado, mas ver os indicadores do que esse produto produz na comunidade. Essa comunidade, as pessoas estão vivendo melhor, estão acessando bens, né, para fazer melhorar a questão da qualidade de vida deles, né? Porque às vezes quando você trabalha só o produto, você esquece o homem, né, que está produzindo, né? A gente não pode colocar uma farinha altamente de qualidade no mercado e o produtor mesmo que produziu, ele não usufruir, né, da qualidade desse produto, do retorno. E isso é o grande gargalo, né? Isso é o grande desafio, que as cooperativas consigam dar essa resposta, retornando aquilo que foi
ganho na cadeia produtiva, que ele retorne para o associado. É conciliar as condições de trabalho dele, é uma questão de cidadania mesmo, né? É uma questão de cidadania, né? Aí a gente tem que fazer o nosso diferencial, que é ligado à questão ambiental, né? Cultural. A gente tem colocado que a gente quer empreendimentos, mas ligado nas 6 dimensões da sustentabilidade colocado pelo governador, né? Se esse produto, por exemplo, a Cooperacre, o grande diferencial deles é a questão do desenvolvimento sustentável. Eles têm colocado as pessoas lá para trabalhar esses produtos, mas eles são os grandes responsáveis pelo não desmatamento. Pode falar. Porque quando eles ganham mais dinheiro com os produtos florestais, com a castanha, com a copaíba, com a seringa, né, com a borracha, aí eles conseguem se sustentar e saber que aquela floresta é que dá tudo para eles. Então, eles resolvem muito essa questão ambiental e também da cultura do seringueiro, né, que veio para a periferia, não tem qualificação. Então, profissional para esse mercado urbano, de trabalho, né? E quando ele volta para lá, ele se encontra na cultura dele, né? E consegue sobreviver com uma melhor qualidade de vida. E Socorro, e na hora que eu ia te interromper, justamente perguntar isso. Você é gerente de uma secretaria, de um órgão do Estado que tem como missão levar, de repente, esses princípios, de trabalhar essa questão da organização social. Agora, muita coisa também a própria sociedade vai construindo, várias cooperativas, inclusive muita gente que hoje está dentro do governo vem de organizações não governamentais, de cooperativas, de iniciativas do chamado terceiro setor. E como é que essa relação entre o Estado e a sociedade civil ela se estabelece? Quais são as obrigações que o Estado tem para que essas iniciativas das cooperativas, elas não sejam como nadar e morrer na praia? É assim, da parte do governo, a gente, como gerência mesmo, a gente talvez não trabalha fazendo ingerência dentro das cooperativas. Nós não temos nenhum mérito, acho, nessa questão do que tem posto aí. Isso aí é um mérito do movimento social, da sociedade civil organizada, né? Até porque as cooperativas, a partir da Constituição de 88, elas estão totalmente autônomas, né? Até no sentido de assessoria, se a cooperativa não quiser uma assessoria de uma determinada secretaria, de uma determinada gerência do governo, ou mesmo particular, elas têm autonomia para isso, né? A Constituição deu total liberdade de organização. Então, o nosso papel mesmo é de apoio. A gente não tem negado o apoio às cooperativas. Precisa de apoio, a gente está lá. A nossa gerência tem colocado pessoas, se for na área de Constituição, a gente está lá fazendo isso. O nosso primeiro desafio do governo, eu acho que foi me capacitar, né? Quando eu entrei na gerência, eu fui para o Rio Grande do Sul, fiz um curso de especialização em cooperativismo para poder estar fazendo esse trabalho. Mas o nosso é apoio. Eu acho que o mérito, o desafio todinho é desses produtores, através das suas organizações, através da luta deles para chegar onde estão. E é um desafio longo, né? Porque a gente não tem, culturalmente a gente não tem tradição, né? Mas já tem muita coisa feita. Se a gente fosse falar assim de juntar mesmo as experiências, acho que falta a gente juntar um pouco as experiências desse cooperativismo e colocar assim, em números, em indicadores do que isso representa. Eu acho que é uma luta fantástica, que vale a pena a gente continuar, né, nessa luta. Bacana. Socorro, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias. Obrigada. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta e no segundo bloco a gente continua esse bate-papo sobre cooperativismo com as experiências do Pará. A gente vai conversar com um educador especialista em cooperativismo, Clésio Fonseca. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta e neste bloco eu vou conversar com Clésio Fonseca, ele que é educador, especialista em cooperativismo e trabalha numa ONG, numa organização não governamental, que é a Escola para o Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis na Amazônia. É uma escola que trabalha educação ambiental numa central de cooperativas, a Nova Amafrutas, em Benevides, que fica a 20 quilômetros de Belém, no Pará, não é isso? Isso, a central de cooperativas, ela está a 20 quilômetros. Então, esse processo, né, de cooperativismo dentro da Nova Amafrutas, ele é recente, mas é um empreendimento que vem cada vez mais se tornando maior. A partir do processo de cooperativismo que a gente tem, né, a nível mundial, quando ele começa no século XIX, né, a partir da necessidade dos trabalhadores advindos do processo de industrialização, e essa mão de obra que era a mão de obra de reserva, vamos dizer assim, que estava fora do mercado de trabalho, começa a se organizar, né, a partir da sua necessidade, e então eles vão começar a formar as primeiras cooperativas, isso na Europa. Esse Inglaterra, século XIX. Isso. Então, esse movimento aí é trazido para o Brasil, para o sul, sudeste do Brasil, a partir da migração desses europeus, né, que vão se assentar ali pelo sul-sudeste. Então, é um movimento dentro do Brasil mais antigo, né? Por isso as cooperativas de lá são cooperativas que já estão muito mais fortalecidas, que são muito maiores, né? Se a gente for considerar com as cooperativas que tem no norte do Brasil. Aqui no norte a gente tem um processo cooperativo um pouco mais recente, mas com muitas cooperativas. Embora essas cooperativas elas estejam, uma parte dela, uma grande parte dela, com grande dificuldade de andar, de se estruturar, né? Haja vista que o processo organizativo, o processo de estruturação e de organização dela é frágil, né? Isso necessita, no caso de uma cooperativa que quer se alocar numa determinada região, requer inicialmente também incentivo do poder governamental, né, para que ela possa começar a andar e depois que ela estiver estruturada, que ela poder andar sozinha, ela possa desenvolver suas atividades independentemente. Clésio, e um outro aspecto importante também é a questão educacional, né, de esclarecimento dos participantes da cooperativa. E você trabalha em uma organização não governamental que é o braço de capacitação e educação de uma central de cooperativas. E ali em off a gente conversava sobre a formação dessa central de cooperativas, que é a Nova Amafrutas, e que está servindo de exemplo, inclusive para o Acre, em termos de organização, de unir organização cooperativa e educação ambiental. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de formação da Nova Amafrutas. A Nova Amafrutas ela tem início em 2001, quando da falência da Amafrutas, né? A Amafrutas Limitada era uma empresa particular e que trabalhava com os agricultores, né? Comprava dos agricultores a produção de frutas, e ela foi à falência. Nesse sentido, ela deixou uma grande dívida com os agricultores, porque ela chegava a comprar dos agricultores e não estava pouco se importando com a condição social desses agricultores, se ele tinha educação ou se não. A relação dela era unicamente capitalista, de ir pegar o produto e vender mais caro. Em si, né? Vender mais caro. Então, ela deixou uma grande dívida com esses agricultores e também deixou a dívida com os trabalhadores da fábrica. Nesse sentido, esses trabalhadores da fábrica se organizaram junto com os agricultores e passaram a formar uma central de cooperativa, formada por os trabalhadores da fábrica, uma cooperativa, e mais 2 cooperativas de agricultores dos municípios do Nordeste do estado, que passaram a fornecer essa produção de frutas para a fábrica e que vai produzir, no caso, o suco concentrado. Então, a Central de Cooperativa Nova Amafrutas, ela nasceu da necessidade dessas pessoas de se organizarem
né, de gerar renda e para melhorar a qualidade de vida. Então, uma cooperativa ela nasce da necessidade da população-alvo. Então, ela tem que ser a partir dessa necessidade. E o processo de esclarecimento dessas pessoas em relação ao cooperativismo, ele tem que ser dado. Esse cooperativado precisa saber o que é a cooperativa, quais as leis que regem a cooperativa, qual é o sentimento que tem dentro de uma cooperativa de união, de dividir trabalho, de dividir renda, de todo mundo ter igualdade dentro da cooperativa, democracia, porque todos são donos da cooperativa, todos são donos do empreendimento, onde todos decidem de forma democrática os rumos da cooperativa. Às vezes fica meio difícil de entender, mas a cooperativa nada mais é que uma empresa coletiva, né? É uma empresa onde todo mundo participa dos lucros. Isso, é o grande diferencial dela, é um empreendimento onde todo mundo é dono daquele empreendimento. Então, logo, eles dividem responsabilidades, né, e dividem direitos. Então, esse é um dos fatores principais a partir da união desses agricultores, desses trabalhadores. Então, quando a Nova Mafrutas ela começa a desenvolver as suas atividades, ela vai perceber que para esse processo de esclarecimento e de organização e de educação dentro do empreendimento, havia necessidade de uma outra instituição. E é aí que a Central de Cooperativa cria a Escola para o Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis na Amazônia, que é a Escola Densa, que vai ser o braço de formação, de educação dentro da Central de Cooperativas Nova Mafruta, dentro desse empreendimento. Ela é uma ONG que vai trabalhar, que vai se dividir em 4 áreas. A área 1, que é a área de cadeias produtivas, né, e pesquisa agrícola, a área 2 de educação, organização social, cidadania e também pesquisa socioeconômica, a área 3 de meio ambiente e a área 4 de planejamento e gestão da escola. Então, a gente tem em cada uma dessas 4 áreas um gestor de área. Esse gestor de área tem uma equipe técnica em cada uma dessas áreas e que vai fazer as suas atividades. Dentro da área 1, que vai ter um gestor da cadeia produtiva, ele tem uma equipe técnica também formada por técnicos agrícolas, por engenheiros, né, por pessoas que vão tratar de capacitar as pessoas das cooperativas, de tratar dos assuntos técnicos das culturas, como plantar, quais as técnicas de plantio, quais as técnicas de condução daquela cultura, né? Se tiver problemas na cultura, eles vão lá dizer qual é o problema, como resolver e vão acompanhar os agricultores. Agora, Clésio, essa iniciativa de se criar uma instituição dentro de outra instituição, que é a Central de Cooperativas, né? Uma instituição voltada para o ensino, é bastante inovadora e com certeza faz com que os cooperados, enfim, se interem mais dos assuntos, tenham mais conhecimento, tanto técnico quanto político mesmo, e isso contribui para a organização. Agora, eu queria saber de ti, que trabalha nessa área de educação dentro dessa Central de Cooperativas, o que é que representa a cooperativa num município mais afastado? No caso, Benevides não é tão afastado de Belém, mas enfim, o que representa isso para as pessoas e como é que é esse processo de formação da cooperativa? Quando é que a comunidade decide que tem que fazer uma cooperativa e como é que isso se dá? Como é que esse processo se dá? Como eu coloquei ainda agora, a decisão de se fazer uma cooperativa, ela vem da necessidade de um determinado grupo de pessoas, né, de desenvolver uma determinada atividade que gere renda para elas, né? E no caso da Nova Mafrutas, a gente está hoje desenvolvendo atividades em 19 municípios do Nordeste do estado. A gente tem uma área de abrangência consideravelmente grande e ela vai estar organizada, essas cooperativas, essas cooperativas vão ter uma diretoria, né? Onde essa diretoria, abaixo dela vai ter os coordenadores de núcleo. Qual foi a estratégia organizativa das cooperativas para que elas pudessem estar perto do seu público-alvo? Porque uma coisa é você fazer a cooperativa
o grupo constituir a cooperativa, e outra coisa é os sócios da cooperativa, os associados, estarem perto da cooperativa, da diretoria, fazendo as decisões. Então, como é que foi essa organização? Foi organizado em cada município núcleos de produtores, que vai de 10 a 50 produtores em cada núcleo. Em cada núcleo desse vai ter um coordenador de núcleo e o seu adjunto. Esses coordenadores, eles vão fazer a relação com a diretoria e com a central de cooperativas, fazendo a relação de administrativa, também política e de organização nos núcleos de produtores. Então, eles vão servir como se fosse uma ponte entre os agricultores e a sede da cooperativa. Mas vai haver as assembleias e vai haver também os cursos que a gente vai desenvolver. Tanto a escola, em conjunto com as pessoas da cooperativa, vão nos núcleos de produtores fazer os cursos. Por exemplo, na área de educação e organização social, a gente tem os cursos de gênero, geração, trabalho e renda, temos os cursos de planejamento e gestão da propriedade, cooperativismo, temos os cursos com a juventude, né? E um fator fundamental é a gente trabalhar a juventude. A gente teve um seminário que reuniu 250 jovens para debater com eles qual o papel deles dentro da cooperativa, né? O que eles pensam da cooperativa, porque o nosso foco não é apenas o agricultor, né? Geralmente é o marido, no caso, que chama o chefe da família. Não, nosso foco é a família. Então, hoje não existe mais o chefe da família em si. A gente não trabalha com essa concepção. A gente trabalha dizer que é o grupo familiar. A mulher, ela tem o seu papel efetivo. Então, o que a gente percebeu inicialmente é que a mulher, muitas das vezes, dizia: o meu marido está lá para o plantio dele. Ela não se sentia pertencente ao empreendimento. Então, quando a gente conversa e a gente trabalha o grupo familiar, a família. A concentração é na família, porque a família é o nosso objetivo, de melhorar a qualidade de vida da família. Então, desperta esse sentimento em todo mundo. Isso. O sentimento de pertencimento, ele vem em conjunto com a família. Então, por isso, a gente trabalha toda a família. Logo, os jovens estão inseridos, né? As crianças também, a gente está começando a fazer um trabalho, e esses jovens, eles vão ser o futuro da cooperativa, eles vão ser a cooperativa no futuro. Hoje, como a gente tem um processo de urbanização cada vez maior, né, principalmente na região em que a gente atua, a gente sabe que a área urbana ela é um atrativo para o jovem, mas isso é atrativo porque ele não tem muitas oportunidades, geralmente, na área rural, de permanecer na área rural, né? Mas e aí, de repente, ele acaba indo para a área urbana, onde ele, muitas das vezes, ele não encontra as oportunidades, e aí ele entra num processo, muitas vezes, de marginalização. São poucos que conseguir alguma coisa. Na sua maioria, eles vão entrar nos problemas sociais das grandes cidades. Então, qual a nossa estratégia? Também de trabalhar com esses jovens, perspectivas para que eles possam permanecer trabalhando, gerando renda e desenvolvendo também a cooperativa, a comunidade local, né? E a gente tem um processo de inclusão digital através das estações digitais, que a gente tem uma primeira no empreendimento, já trabalhou com duas comunidades do entorno da Nova Amafrutas, que não são basicamente associados. Trabalhamos a alfabetização e escolarização dos trabalhadores da fábrica, onde a gente alfabetizou e elevou a escolaridade até a 4ª série dos trabalhadores. Dessa forma, a gente eliminou o analfabetismo na fábrica, e agora a gente está com outros projetos para ir para a área rural, para trabalhar a questão da erradicação do analfabetismo, para trabalhar a inclusão digital. E a gente já tem uma perspectiva de implementar mais 30 estações digitais com internet, de forma que a gente possa estar fazendo a comunicação direta entre a sede local e a comunidade. E o processo de informação, de transparência dentro de uma cooperativa é fundamental. Se você não tiver transparência, os associados vão estar lá na ponta, olhando, tentando ver o que é, e vão estar com dúvidas em relação ao processo administrativo da cooperativa. Então, a gente tem que centrar esse processo de transparência, processo de profissionalização. Por exemplo, os trabalhadores da fábrica, a parte administrativa tem
um incentivo para eles fazerem cursos de nível superior, né? A cooperativa tem um fundo para isso, de capacitação cada vez mais, e então investe em profissionalização, capacitação e tecnologia. A gente tem uma indústria que é uma das mais modernas do norte do Brasil, né? Foi feito a partir de um investimento do governo federal, do governo Lula, que veio na fábrica, liberou o recurso e vem desenvolvendo e tem sido um dos grandes parceiros, governo federal, também o governo estadual, também temos parceiros a nível privado, com a Fundação Vale do Rio Doce, temos parceiros com a Cobra Tecnologia, temos parceiros como a ICO, que é uma instituição holandesa. Então, esse processo de parceria hoje, ele também tem fortalecido o empreendimento, feito com que a gente possa engrandecer mais. E aí, cada vez mais, a gente vai consolidando o empreendimento. Clésio, a gente está chegando ao final do programa. Eu ia pedir para que você, com essa experiência bacana que está acontecendo lá no Pará, que você desse uma dica para os cooperados, para as cooperativistas e para os cooperativistas do Acre. Mas nessa última resposta você já falou sobre tudo: transparência, educação, capacitação, parcerias. E eu só tenho a agradecer a tua presença aqui no Ideias da Aldeia. A gente agradece inicialmente o prazer de estar em Rio Branco, né, aqui no Acre como um todo, já que é um povo muito hospitaleiro. A gente veio para o seminário, né, são iniciativas como essa do seminário que está acontecendo aqui em Rio Branco por iniciativa da Ciater, do INCRA, do mandato do senador Cibá, que estão desenvolvendo atividades e que vêm também dando um impulsionamento. Eu acho que esse é o principal fator, de toda a sociedade se organizar e de dar esse impulso também no processo cooperativismo, de forma que a gente possa conseguir fazer uma rede cooperativada no norte do Brasil e também em todo o país, para que a gente possa cada vez mais gerar renda e diminuir essa dependência do mercado de trabalho externo, né, geral, que as pessoas têm. Bacana então, Clésio, muito obrigado. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre cooperativismo, no primeiro bloco com a Socorro Ribeiro e no segundo bloco com Clésio Fonseca. Até a próxima, a gente se vê. Quer saber mais sobre cooperativismo? Hoje, às 10 da noite, no Ideias da Aldeia, eu vou bater um papo com a gerente de cooperativismo e organização social da Ciaté, Socorro Ribeiro, e também com o educador paraense Clésio Fonseca, ele que é especialista no tema e traz do Pará as maiores novidades sobre cooperativismo na Amazônia. Você não pode perder esse bate-papo super interessante hoje, às 10 da noite, no Ideias da Aldeia. A gente se vê. Não. Eu de logo, tradução. Jamais pode vir pra acabar com essa briga toda. Eu não falei, meu filho, que o dia tu ia se ferrar. Tu puliu com a filha do coronel. Agora vai ter que casar. Mas você tá certo, coronel. E também tem toda a razão. Pode mandar chamar o padre e o seu ajudante sacristão. Que perdona, meu filho. Tu vai se casar agora, mesmo tu querendo ou não.
seu Feitosa. Eu gosto de conversar como de palavra. Vou já mandar chamar o padre. E a festa vai ser boa. Vai rolar pela madrugada. Com o sanfoneiro aqui tocando, ninguém tá parado. Vixe Maria, meu velho! Esse é meu maior sonho, ver nossa filhinha se casando, entrando na igreja de Mel e Grinalda, pois coisa melhor não há. E aqui a sedução, vai logo chamar o santo vigário pra começar a celebração. Vai logo, vai. É sassaricano, como tá de matou, aonde ela chega, não tem tristeza não, sacode o esqueleto de toda a multidão. Eita, eita, é hora de dançar, quando ela foi embora, saudade deixará. Eita, eita, é hora de dançar, quando ela foi embora, saudade deixará. Ainda não se foi ligar pra mais de um beijo, pagar a periquita. E vamos começar o público. Foi no inteiro, para amor, é coisa boa. Boa noite! Depois comigo. Vou resolver com todo mundo, não difícil, nem rolar, nem periquito, nem eu. É a pior coisa que tem, a melhor coisa que tem. Que não come, é a pior coisa que tem. E vou fazer o caminho. Eu cria ganho viveiro, a mimosa como a rola. E dona rua de uma periquitinha. O meu doente, um dia batendo. Aí eu botei a roupa. Ainda não se foi ligar pra mais de um mês, pagar a vida. Fui resolver por todo. Vamos abrir a barriga, pessoal. Segura, Uma ovelha desgarrada, sentir a falta da noite. Uma pessoa que ama, sente a tal desilusão. Sou um pedaço de gente lutando por seu amor. Sou um pedaço de mundo lutando com